Olá, tudo bem? Por um acaso você já deixou de falar alguma coisa na tua relação afetiva porque ficou com medo de causar alguma briga ou desentendimento? Isso é sinal de que a comunicação talvez não esteja ajudando e sim atrapalhando o teu relacionamento. Então, vamos conversar sobre isso hoje? Hoje eu quero te falar como a gente pode usar a comunicação cotidiana mesmo, para tornar nossa relação mais sólida, mais consistente, mais transparente e mais harmônica. Para a gente começar, eu quero então relembrar qual é o significado da comunicação para as relações afetivas. A palavra comunicação vem lá do latim, que significa compartilhar, tornar comum alguma coisa. Se a gente for pensar isso numa relação afetiva, a gente tem que lembrar que assim, como que é uma relação afetiva? Ela é formada por dois indivíduos, eu e o outro. Eu aqui, eu tenho os meus pensamentos, meus sentimentos, meus valores, minhas ideias, minhas perspectivas da minha relação. E eu tenho o outro aqui, que também tem as suas perspectivas, suas ideias. É através da comunicação que a gente consegue fazer essas coisas diferentes se aproximarem. Então, a comunicação para uma relação afetiva, ela é fundamental. É pela comunicação que a gente consegue aproximar esta coisa do eu com esta coisa do outro e fazer uma coisa para a nossa relação. Então, a comunicação, a princípio, o que ela vai propiciar na relação? Ela vai fazer com que todos os meus pensamentos, meus sentimentos, tudo que esteja aqui dentro de mim, tudo que eu só conheço, tudo que é a minha vivência, seja compartilhada com o outro. E numa relação, não é um indivíduo mais um indivíduo. É a gente conseguir fazer com que o meu mundo e o seu mundo façam parte de um outro mundo que a gente vai construir para o nosso relacionamento afetivo dar certo. Quando isso não acontece, significa que ou o meu mundo se sobrepõe ao seu, ou ao contrário, né? Ou o meu mundo fica omitido pelo seu. E aí o que acontece? Briga na certa. Nenhuma oportunidade de conciliação. Por quê? Eu falo, eu quero tudo que eu tenho necessidade e o outro acaba que não existindo na relação. Então a comunicação ela deve servir para que a gente consiga partilhar, para que essas coisas que são minhas, essas coisas que são suas, sejam colocadas no mesmo lugar. E quando assim a gente coloca, aí sim a gente consegue consensos, aí a gente consegue se comunicar bem. A palavra comunicação também tem um outro sentido bem interessante que a gente usa normalmente, que diz assim, o metrô da linha vermelha aqui em São Paulo comunica a zona sul com o centro. Ou seja, é uma forma de dizer que as duas regiões se conectam uma com a outra. E a comunicação no seu relacionamento também precisa ter esse sentido. Então, além dela pegar o seu mundo, pegar o mundo do outro e fazer com que esses dois mundos compartilhem coisas, ela precisa conectar essas pessoas. É através da comunicação que nós conseguimos achar interesses em comum. É através da comunicação que nós conseguimos tomar decisões difíceis ou não. É através da comunicação que a gente consegue se descobrir como pessoa num relacionamento. Porque enquanto eu tô lá sozinha na minha vida, eu tenho interesses, eu tenho questões, eu tenho propósitos. Quando eu tô aqui na minha relação afetiva, eu já sou uma outra coisa. Eu sou uma pessoa, aquela mesma pessoa que eu trago, mas eu vou compartilhar conhecimentos, eu vou compartilhar desejos, eu vou compartilhar propósitos e a comunicação vai me ajudar a fazer isso. E se você está percebendo que você está tendo ruídos na comunicação, ou seja, que a comunicação está sendo um problema, está atrapalhando, se toda vez que você precisa falar alguma coisa, você tem receio. Se toda vez que vocês começam uma conversa, isso não dá certo, não vai para frente, é sinal de que vocês estão utilizando a comunicação de maneira errada. Então, eu trouxe hoje aqui algumas dicas para a gente conversar, para te ajudar a manter uma comunicação harmônica e a manter uma comunicação eficaz na tua relação. Então, vamos pensar que a comunicação, ela é mais do que eu falar e você ouvir. Para a comunicação existir numa relação, ela depende de milhões de coisas. Ela depende, por exemplo, do que eu quero dizer, do como eu consigo dizer isso,
A comunicação numa relação, ela não é somente dizer o que eu falo e o que eu penso. A comunicação numa relação, ela não é simplesmente eu falar e o outro ouvir. Para existir a comunicação, é preciso que a gente tome cuidado com uma série de questões que eu vou descrever aqui com você agora. Há uma diferença muito grande entre, por exemplo, o que eu quero dizer e o que eu efetivamente consigo dizer para você nos momentos em que eu sinto essa necessidade. Muitas vezes eu quero dizer uma coisa, mas não tenho habilidade sequer para saber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, não consegui ainda entender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Você me olha, eu estou com aquela cara estranha, você vem e me pergunta, o que está acontecendo? Eu não consigo saber o que está acontecendo, eu não consigo descrever para você o que está acontecendo. Como eu vou conseguir dizer? Muitas vezes eu até percebo o que está acontecendo, eu entendo que eu estou descontente com alguma coisa, mas eu não sei como expressar isso. Eu tenho receios de como falar isso, eu não sei as melhores palavras para usar. Depois que eu consigo, inclusive, saber o que eu quero dizer e dizer, tem todo um outro papel que é o que você exatamente ouviu. O que você viu do que eu falei, porque a minha comunicação ela não é só do que eu falo, é do que eu faço. Então, o que você viu? Como você se sentiu em relação ao que você viu e ao que você ouviu do que eu falei? E no final das contas, o quanto você compreendeu de tudo que eu disse. Então, entre eu querer dizer, eu consegui dizer o que eu quero, você ouvir, você perceber o que acontece no cenário, tanto do que eu falo quanto do que eu faço. Você se sentir em relação a tudo isso, você compreender tudo aquilo que está acontecendo, é um caminho absurdo de grande. E é aí que a gente se perde, porque muitas vezes a gente tem falha em uma parte do processo, entre eu não conseguir dizer, ou entre eu dizer a coisa que eu gostaria de dizer, mas você ouviu outra coisa, ou então a gente tem problemas em todos esses itens, tudo ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, se eu estou com dificuldade de me comunicar, de conversar com meu parceiro, com a minha parceira, é sinal de que nós estamos falhando nesse processo. Então a gente precisa começar a olhar para esse processo para ver onde a gente pode arrumar, o que a gente pode fazer para consertar tudo isso. Então, para ter uma comunicação, é preciso que eu tenha duas partes: a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Então vamos pensar em cada uma separadamente primeiro. Vamos pensar primeiro na pessoa que está falando, que quer expressar alguma coisa. Quando eu quero expressar alguma coisa, seja uma ideia, seja uma opinião, seja um sentimento, seja uma hipótese, uma impressão sobre alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso ter é clareza em relação ao que eu vou falar. Se eu não souber o que eu estou pensando ou sentindo, como eu vou expressar isso? Então a primeira coisa é, tenha clareza sobre o que você quer dizer. Já não sai falando desembestado. Pensa, passa no filtro, vê o que exatamente você quer falar, entenda o que você está sentindo, aí sim depois você pode passar para o segundo ponto, que é, para que você quer falar isso? Além da clareza, é importante que a gente entenda qual é o propósito dessa comunicação, o que eu quero com isso. Por exemplo, eu chego e digo assim na sala, eu não sei o que eu faço de janta hoje. Isso é uma pergunta? Isso é uma afirmação? Eu quero uma resposta? Como o outro vai reagir a isso? Se eu não souber qual é o propósito, eu posso ficar extremamente frustrada. Se o outro entende isso como uma pergunta, um pedido de sugestão, um pedido de ajuda, a pessoa pode responder e dar uma solução. Vamos pedir uma pizza. Não precisa fazer janta hoje não, vamos comer lanche. E se você descongelar aquela carne que a gente comprou outro dia, que já está semi-pronta, é só esquentar. Se a pessoa não entendeu isso como um pedido de ajuda, ela simplesmente vai ouvir e vai continuar fazendo o que ela está fazendo. E se era para ser um pedido de ajuda, mas eu não fui clara, eu vou ficar extremamente irritada e muito provavelmente eu vou dizer, poxa, mas ninguém me ajuda também nessa casa, ninguém dá uma opinião, sempre eu que tenho que falar tudo, sempre eu que tenho que saber sobre tudo, eu estou cansada disso. E lá vamos nós entrar em mais um momento de conflito altamente desnecessário. Por quê? Porque, embora a gente soubesse, tivesse clareza do que era que a gente queria, e eu quero saber o que eu vou fazer para o jantar, porque eu não estou tendo ideia, eu não fui clara o suficiente no propósito que eu tinha para comunicar isso ao outro. E o outro não entendeu se era uma pergunta, se era uma consulta, se era uma observação, se era um pedido de ajuda, porque pode ser também que eu diga, eu não sei o que eu vou fazer hoje.
E o outro diz, ah, mas por quê? Ah, não, nem vem, não inventa porque, eu vou pedir uma pizza. Então, ele não sabe o que ele faz. Se a gente não diz para o outro o que a gente espera dele, muitas vezes para evitar brigas e conflitos, o outro se omite. E isso vira uma constante na nossa relação. Então, ao longo do que a gente for comentando hoje, vai observando o padrão da sua relação para a gente ir consertando isso ao longo do tempo. Uma outra questão importante para a gente pensar quando você quer se comunicar com alguém é como você vai dizer aquilo, com que palavras, como você vai se expressar. Você vai ser mais firme, mais pontual, você vai se expressar por meio de uma brincadeira, vai ser um comentário sarcástico, você vai fazer uma piada. Que maneira você vai encontrar de se expressar? Vai ser falando, vai ser por uma mensagem de texto, vai ser por uma mensagem de áudio? E aqui eu já vou fazer um grande pedido para você. Quem está habituado a discutir relacionamento pelas redes sociais, por mensagens de texto, o que eu mais peço para todos os meus clientes, todos os casais que eu atendo, é não façam isso. Que o WhatsApp serve para dizer, traz pão porque eu esqueci de comprar. E é isso, deve servir para isso, nada mais. Não é para eu dizer por que eu fiquei irritada com você, não é para eu perguntar o que você estava fazendo, por que aconteceu, onde. Não é para eu discutir relação por mensagem. Porque a mensagem não traz o sentimento da outra pessoa. Ela me deixa livre para eu sentir, para eu pensar o que eu quiser. Então a pessoa pode estar dizendo assim, tá ok, tudo bem. Eu posso ler, ok, tudo bem. E aí é totalmente diferente isso. Eu posso dizer, a pessoa pode estar super tranquila e ter concordado comigo, e eu posso estar achando que é um desdém da pessoa. Veja que diferença vai fazer isso, porque eu vou me relacionar com isso de uma forma diferente e eu vou responder a isso de uma forma diferente. Se eu entendo que a pessoa disse, não, tudo bem, tô tranquila. Se eu entendo que a pessoa tá até desconsiderando, só dizendo assim, ok, tudo bem, tipo, fica quieta, deixa quieto, não quero falar nisso, eu posso ficar irritada, eu posso ficar frustrada e vou reagir a isso de maneiras diferentes. Então, nunca, isso é uma regra imprescindível numa relação. Se você quer ter uma comunicação boa, harmônica, não quer criar conflitos quando você for discutir assuntos, nunca use as redes sociais para discutir a sua relação. O máximo que você pode fazer é mandar um áudio ou, de preferência, um vídeo. Se vocês estiverem distantes, chamadas de vídeo, nunca a mensagem escrita somente. O áudio ainda é mais ou menos, mas pelo menos você dá entonação de voz e tudo mais, a pessoa consegue entender um pouco melhor o que você quer dizer. A mensagem é certeza que vai dar errado. Então a regra é assim, você quer ter briga na relação? Discuta a relação por WhatsApp. Você não quer ter briga na relação? Converse pessoalmente, mande vídeos, ligue, fale com a pessoa no tete a tete, mesmo que ela não esteja presencial, mas ali online, ao mesmo tempo que você, para que vocês possam se entender. Porque se você faz assim, eu já penso uma coisa, se você faz assim, eu já entendo outra. Se eu estou numa mensagem de texto, eu não tenho nenhum desses dados. Então já falamos da clareza que eu preciso ter, do propósito que eu preciso ter, de como eu vou dizer isso. Agora, um outro item importantíssimo é quando eu vou dizer isso para a pessoa. Gente, no momento em que eu vejo que a pessoa está irritada, é o momento certo para eu fazer uma cobrança? É um momento adequado quando a pessoa está trabalhando, eu vejo que ela está atendendo telefonemas, está fazendo um relatório, é o momento certo de eu dizer, escuta, mas você não disse que você ia fazer compra essa semana? Você não foi ainda? Olha, aquele negócio que eu te pedi para consertar no chuveiro, olha, o menino precisa fazer lição de casa. É nesse momento que eu vou querer discutir questões cotidianas? É nesse momento que eu vou querer cobrar atenção? Definitivamente não é o momento correto, porque a pessoa não está sequer prestando atenção em mim. E aí depois eu vou reclamar que a pessoa não prestou atenção em mim, que ela não me ama. Mas veja bem, que contexto que eu coloquei a situação para a pessoa. Então, é muito importante que você preste atenção no contexto, em como a pessoa está, como está o humor da pessoa, para que a gente possa levar algumas questões. Para falar coisa boa, gente, toda hora é hora de falar coisa boa. Agora, para falar coisas que eu preciso dizer, que eu sei que vão impactar na nossa relação, que a gente discorda, que pode dar a chance de alguma treta,
não é no momento em que a pessoa está trabalhando, não é no momento em que a pessoa está levantando da cama, não é no momento em que a pessoa está dispersa. Eu preciso, inclusive, combinar com a pessoa. Olha, eu gostaria de conversar com você sobre tal coisa. Vamos marcar um horário para a gente conversar? Olha, vamos antes do jantar parar um pouquinho para a gente conversar sobre isso, para a gente respirar e conseguir falar? Assim você garante que a pessoa conseguirá ter a atenção necessária que você precisa. E uma outra coisa, que nem vou dizer por último, porque ela deve ser feita ao longo de toda a conversa, é você garantir, prestar atenção se a pessoa está entendendo exatamente o que você está dizendo. Para a comunicação dar certo, eu preciso dizer o que eu quero dizer com todo esse requinte de detalhes, mas principalmente você precisa ouvir o que eu disse, não o que você quis ouvir. Por isso é tão importante que eu vá rastreando, que eu vá acompanhando se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Como que eu faço isso? Eu pergunto. Você entendeu o que eu disse? O que você entendeu do que eu disse até agora? Você entende que isso seja uma reclamação ou você entende que isso seja só uma pergunta? Pede para a pessoa te dar retorno, pede para a pessoa te dar o feedback do que ela entendeu do que você falou. Então falamos um pouquinho da pessoa que está querendo expressar. Agora vamos falar do outro papel, porque nós estamos nesses papéis o tempo todo. Uma hora eu ouço, uma hora eu falo, uma hora eu falo, uma hora eu ouço. Quando você estiver como ouvinte, é importante a gente entender as nossas responsabilidades também. Então, a pessoa está falando comigo, é importante que eu tenha clareza, que eu tenha segurança de que eu entendi o que ela está dizendo. Se eu tenho alguma dúvida, eu preciso perguntar. Vamos voltar no exemplo. A pessoa chegou na sala e disse: eu não tenho ideia do que fazer para o jantar. Você sabe o que ela quer dizer com isso? Você entendeu claramente de que ela não sabe o que fazer para o jantar. Você não sabe, inclusive, o que vocês vão jantar hoje. Agora, para você ficou claro? Isso é uma pergunta? Isso é um pedido de ajuda? Isso é só uma afirmação? É uma autorreflexão da pessoa? Pergunte. Diga à pessoa: você quer uma sugestão? De repente a pessoa vai dizer: não, já pensei, já decidi. Ok. Sim, eu gostaria, porque eu nem tenho ideia. E aí você pode então sugerir e fazer a sua parte na comunicação. Quando a gente não tem clareza, a gente deixa de atender. E aí a gente começa a criar uma série de outros inconvenientes. Um outro ponto importante é: observe o que você está sentindo. Se aquela comunicação não está sendo confortável para você, é preciso que você se expresse. É preciso que você se torne, então, agora quem vai dizer e também se comunique. Ouvir não significa só usar o sentido da audição, significa compreender, processar isso e levar para frente isso. Lembra, para que serve a comunicação na sua relação? Ela serve para te conectar com a outra pessoa. Ela serve para que você torne público o teu mundo para outra pessoa e para que vocês construam alguma coisa juntos. Se você se omite na comunicação, você não faz parte dessa construção. E não fazendo parte dessa construção, você não está contribuindo para a relação. A comunicação fica truncada, a outra pessoa fica frustrada, você vai ficar frustrado e nada vai dar certo. Então, a parte do ouvinte é de alta responsabilidade, porque se ele não entendeu, ele precisa perguntar. E ele também precisará assumir por iniciativa o papel de falante para garantir que o que a pessoa falou foi exatamente o que ele ouviu. Então, ele vai fazer o inverso. Então, você pode garantir se o que você ouviu foi o que a pessoa realmente quis dizer. Por exemplo, você pode virar para a pessoa e dizer: tá, então deixa eu só entender. Você quer dizer que você prefere que a gente combine as coisas ao longo da semana para o final de semana, em vez da gente esperar só o final de semana e aí muitas vezes a gente não sabe muito o que vai fazer e acaba ficando trancado dentro de casa. Pronto, a pessoa vai dizer para você: é verdade, porque isso, porque aquilo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. E aí vocês vão conseguir engrenar numa comunicação positiva, engrenar em processos de decisão. E não ficar truncando a comunicação, culpando muitas vezes um ou outro do que fez, do que não fez, do porquê que você falou, porque você nunca ajuda, porque você deixou de dizer. Então, de forma geral, comunicar-se é você interagir com outra pessoa. E interagir significa: uma hora eu sou o falante, uma hora eu sou o ouvinte. A gente troca de papéis todas as vezes que isso for necessário. E eu preciso ter clareza,
objetividade, eu preciso saber o propósito, eu preciso entender como eu me sinto, eu preciso ter a iniciativa de fazer essa troca de papéis e eu preciso fundamentalmente garantir que o outro ouviu o que eu disse e de que eu ouvi o que o outro quis dizer. Um outro ponto muito importante na nossa comunicação é de que ao longo do tempo a gente vai criando um padrão de comunicação para a nossa relação. Eu costumo chamar de sentidos contaminados. Contaminados por quê, gente? Porque ao longo da nossa história, a gente foi se comunicando e foi se estabelecendo um padrão que não necessariamente foi muito legal. E a gente precisa então começar a olhar esse padrão para poder mudar esse padrão. Muitas vezes nessa nossa história, a gente desenvolve alguns hábitos que já faz com que o outro leia o que a gente quer dizer antes da gente dizer. Quer ver? Você chega para mim e diz assim: eu queria te falar. Eu olho para você e falo: fala. Essa viradinha de olho já diz tudo pro outro. Virou o olho para mim significa já não vai nem me ouvir. Como que eu reajo com uma pessoa que eu quero falar alguma coisa e a pessoa não quer me ouvir, gente? Eu já vou para a comunicação, já vou rasgando. Porque já começou, eu nem comecei a falar, você não quer ouvir porque você nunca me dá atenção e blá, 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 blá. Uma outra situação é que quando eu tô falando e no meio da minha fala a pessoa faz aquele olharzinho do lado, aquela bufada. Pronto, já interpretei que a pessoa está discordando de mim, interrompo a fala, não quero continuar, não falo mais, já fecho a cara, o tempo fecha, a pessoa fica sem entender nada. E a pessoa começa a reagir em função de tudo aquilo que eu estou fazendo. E na verdade, talvez ela tivesse só um pouco cansada e tentando relaxar. É impressionante como essas microexpressões são lidas ao longo da nossa relação e como nossos sentidos ficam contaminados. Ou seja, o que eu estou chamando de contaminados? Todas as vezes que eu vejo isso aqui acontecendo, eu já reajo exatamente da mesma forma, achando que a pessoa não está interessada, que ela está discordando, que ela não quer falar. Eu já me arrepio toda, interrompo a comunicação e já fico de cara fechada, o tempo fecha e pronto. Aquele climão já se instala, a gente já não quer mais falar, eu esqueço o que eu queria dizer e aquele problema que deveria ser colocado à mesa para a gente discutir, aquela decisão que eu gostaria de tomar em conjunto, não vai mais acontecer dessa maneira harmônica. Ou eu vou fazer do meu jeito, ou eu vou me omitir e ficar frustrada porque você não me deu atenção. E os probleminhas vão se acrescentando na relação. Eles vão lá, entra para aquela pilhazinha, né? De pequenos probleminha de nada, mas vai somando. Um outro ponto muito importante na nossa comunicação são as formas de expressões truncadas. Ou seja, eu faço uma pergunta, mas que na verdade é uma cobrança. Por exemplo, eu viro para você e falo: escuta, quando você vai lá fazer tal coisa? Isso é uma pergunta ou é uma cobrança para que você vá? Você pode passar lá na minha mãe e pegar a encomenda? Isso é um pedido ou é uma ordem? Se eu não for clara no que eu quero, a pessoa não vai corresponder ao que eu quero. Ela vai fazer o que ela achar que ela tem que fazer. E não adianta eu ficar frustrada com isso. Os problemas, de forma geral, na nossa relação acontecem porque são questões pequenas de comunicação que não são atendidas, porque a gente fala uma coisa, não deixa clara a nossa necessidade, o outro não atende a sua necessidade, você fica frustrado, triste. E o outro também, por quê? Porque quando você está frustrado e triste, você reage de uma forma diferente. Não tem mais tanto carinho, não tem mais amor, você se afasta e a gente começa a cultivar problemas em vez de cultivar soluções. Então a comunicação é um ponto primordial para a nossa relação e essas questões pequenas que a gente deve consertar, precisam ser olhadas todos os dias, diariamente. O que eu estou falando, como eu estou falando, quando eu estou falando, o outro está entendendo, eu estou conseguindo falar o que eu realmente quero dizer? E é o que a gente chama, então, do ideal. O ideal é que a gente tenha uma comunicação assertiva na nossa relação, que é uma comunicação objetiva, uma comunicação clara, uma comunicação com um propósito adequado e claro para mim e para o outro, uma comunicação sem julgamento, uma comunicação empática, que eu me coloco no lugar do outro e que eu possa, sim, sempre dizer tudo o que eu estiver pensando e sentindo, porque numa relação tem que caber a transparência.
Eu preciso poder dizer tudo o que eu penso e tudo o que eu sinto, mas o diferencial estará em como, quando, de que maneira, usando que tipo de expressões, com clareza e tudo mais que a gente já descreveu. Vamos pensar agora então um pouquinho como a gente pode ter essa tal assertividade na comunicação. Então, para uma comunicação ser assertiva, ela tem que ser objetiva. E objetivo significa eu conseguir dizer o que eu quero, sem medo de magoar, sem medo de ser punida, sem medo de julgamentos, eu conseguir dizer aquilo que é preciso ser dito. Por exemplo, eu preciso conseguir dizer que eu prefiro que as decisões em relação aos nossos filhos sejam tomadas entre nós dois, em vez de termos as considerações ou a interferência das nossas famílias. É mais adequado ser uma comunicação desse tipo, descritiva deste tipo, do que eu virar para outra pessoa e dizer: a gente nunca concorda mesmo porque você só sabe ouvir a sua família, porque você deixa todo mundo interferir e mandar na sua vida. Se você quer viver do jeito que eles vivem, vai lá morar com eles então. Que é o que acontece quando a gente discorda de algum ponto e não consegue achar a forma adequada de falar sobre isso. Uma outra questão muito importante para a nossa comunicação é que ela seja descritiva em vez de julgamentosa. Ou seja, eu preciso descrever o que eu penso, em vez de julgar as coisas. Então, é muito mais adequado eu dizer: quando a gente está à mesa jantando e você fica o tempo todo no celular, eu fico pensando que talvez não esteja sendo tão agradável para você esse momento. E eu gostaria que fosse. Você teria alguma sugestão para a gente melhorar esse nosso momento? Porque eu gostaria de curtir mais esse momento com você. Em vez de dizer: você nunca dá atenção para sua família, fica o tempo todo nesse celular, tá falando com quem? É outra pessoa que é mais importante que tua família? Quando eu julgo a pessoa, eu coloco a pessoa numa situação em que ela se sente atacada. E uma pessoa que se sente atacada sente a necessidade de se defender. Quem está se defendendo ou atacando está em um dos lados da moeda e não está partilhando a informação, não está encontrando alguma coisa em comum. E aí a comunicação dá errado. Então ela precisa ser descritiva para eu tirar a pessoa dessa posição de que ela está sendo atacada, está sendo alvo de alguma coisa. Para que a gente também tenha uma comunicação eficaz, é preciso ter empatia na comunicação. E o que é empatia, gente? Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, entender o que o outro está vivendo, como o outro está sentindo e como eu reagiria se fosse o outro, sentindo e pensando tudo isso. Isso nos facilita porque, de novo, nos tira da posição de ataque, nos coloca numa posição de compartilhar, de entender, de tornar comum as coisas que nós estamos vivendo. Quando eu digo para você: eu sei que é difícil quando eu fico te cobrando ao longo da semana porque você está trabalhando. Eu sei que te coloco numa posição entre cruz e espada, porque eu sei que é muita coisa para fazer. Mas eu gostaria que a gente combinasse dias ao longo da semana para a gente poder relaxar junto, ficar um pouco junto. Em vez de dizer: porque você só pensa no seu trabalho, em vez de pensar um pouco na nossa relação. Se é para ficar sozinho, eu vou ficar sozinho em outro lugar. Para que esse ataque todo, né? Normalmente, a gente se sente tão atacado pela falta de atenção do outro que a gente sente essa necessidade de atacar. Só que isso não reflete na harmonia da relação. Isso faz o contrário, mas afasta a pessoa do que aproxima ela da gente. Então agora a gente já falou de todas as maneiras que você pode ou não deve falar com teu parceiro, com a tua parceira. Uma das coisas que mais prejudicam a comunicação, sabe o que é? O silêncio, é o não falar. Ou seja, é quando você se omite na comunicação por qualquer motivo que seja. Normalmente qual é? Ou porque você está muito irritado, porque você já falou isso 1000 vezes, ou porque você não quer criar atritos. Então você se cala. Porém, quando a gente se cala, quando a gente não se expressa, a gente deixa que o outro pense e faça o que ele entender que seja mais adequado. Porque eu não me posicionei, então o outro vai entender do jeito que ele quiser. Isso dá um prejuízo absurdo. Vamos para um exemplo. Você chega, a pessoa recebeu a fatura do cartão de crédito, está lá sobre a mesa e você percebe que ela gastou de novo mais do que devia.
Aí lá na sua cabeça você já começa a pensar, aquilo que a gente planejou para fazer no final de semana, o jantar ou aquela pequena viagem não vai dar certo, porque ela vai dizer que ela não tem dinheiro para a gente fazer o que a gente queria. De novo, fez o que ela queria e deixou de fazer alguma coisa que a gente tinha planejado, já fecha o tempo, fica de mau humor e a pessoa nem olhou para você ainda. Aí a pessoa passa da cozinha para a sala, te vê na sala, você já tá com aquele carão. Pronto, ela vai dizer, o que aconteceu? Já tá lá, ó, daquele jeito, nada, não foi nada, vai pro quarto, vai tomar seu banho. A pessoa vai reagir a esse mau humor e muito provavelmente vai se afastar de você. Ela não vai querer ficar com alguém que fica de mau humor por sentido nenhum, por motivo nenhum. Então, quando você se omite, você deixa a pessoa pensar o que ela quiser sobre a situação. Você deixa a pessoa sentir o que ela quiser sobre a situação. Você não tem nenhum tipo de interferência, só que na verdade seu propósito lá no final não era esse. Seu propósito era que a pessoa percebesse que você está chateado com aquilo. Mas a pessoa não tem bola de cristal. Ah, mas isso sempre acontece, eu já falei 1000 vezes, não vou falar mais. Então, se você falou 1000 vezes e não mudou ainda, é porque a comunicação não foi eficaz. Significa que você não foi claro o suficiente, que o propósito não estava claro o suficiente, que você não garantiu que a pessoa ouviu, que a pessoa não garantiu que ouviu o que você disse e que vocês não chegaram a uma conclusão da conversa. Porque comunicação também não significa só eu ir lá falar tudo que eu quero. Eu preciso ouvir e a gente precisa chegar num denominador comum, senão não adianta nada, vira uma lamúria. Né? Vira um momento de, vamos começar a discussão novamente do dia, mas a gente não chega em lugar nenhum. E novamente eu tenho que te lembrar que se a tua relação não está te dando condições para você ser feliz, é sinal que a gente precisa procurar um outro lugar para ser feliz. Se eu quero uma relação, um casamento, uma relação fixa, firme, sólida, e eu tô com uma pessoa que quer encontros eventuais, não há comunicação no mundo que vai resolver isso. Isso não é um problema de comunicação. Em falando tudo isso, agora eu quero te deixar 10 questões para pensar e 10 dicas de como a gente pode melhorar a nossa comunicação na relação. Vamos lá comigo. Primeira coisa, quando você vai falar alguma coisa, comece sempre pela primeira pessoa, ou seja, comece sempre dizendo sobre você. Quando você começa a falar na primeira pessoa, eu estou preocupada, eu estou confusa, eu gostaria de saber, eu quero melhorar a nossa comunicação, você se compromete com o outro naquilo que a gente está querendo, que é aquela conexão que a gente vai conseguir através da nossa comunicação efetiva. Porque normalmente o que a gente faz? A gente cobra do outro uma posição, a gente cobra do outro que ele faça alguma coisa, que ele adivinhe o que a gente quer e nos traga isso pronto. Então, quando você começa a dizer o que você quer, facilita muito a comunicação. O segundo ponto é, descreva o que você quer. Seja específico no que você quer, no que você espera do outro. Por exemplo, eu gostaria de não passar todos os finais de semana em casa. Eu gostaria de combinar com você alguma coisa para a gente se divertir no final de semana. Não adianta ficar reclamando, ai, nossa, não aguento todo final de semana em casa. Ai, que coisa chata, eu fico nervosa, não tô mais me aguentando, fico trabalhando o dia todo em casa e para final de semana também tem que ficar tocado dentro de casa. Seja específico no que você quer. Outro ponto importante, descreva o que você espera. Olha, eu gostaria que em vez de passarmos os finais de semana dentro de casa, que a gente combinasse o que a gente possa fazer. Eu gostaria de jantar fora hoje. Eu gostaria de que a gente pudesse visitar mais os nossos pais, mesmo que seja separadamente. Então eu vou na casa da minha mãe, você vai na casa da sua mãe, no sábado de manhã, e depois a gente fica com o sábado à tarde para a gente curtir juntos, só nós dois. Descreva o que você espera. Descreva o que você gostaria que a pessoa fizesse. Não fique esperando que ela adivinhe o que você quer que ela faça. Porque isso não vai dar certo. Ela vai fazer e ela vai pensar com a cabeça dela, com as expectativas dela e não com as suas. Aí não vai acontecer, você vai se frustrar, vai ficar chateado, vai ficar de bico e aí que a comunicação vai desandar total. Outra coisa importante é que a gente precisa ouvir a percepção da pessoa. Quando eu estou como falante, eu preciso dizer o que eu penso, o que eu sinto. Quando eu estou como ouvinte, eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu preciso me expressar. Eu preciso dizer o que eu quero. Eu preciso dizer o que eu penso. Se caso um dos dois estiver falhando no seu papel, o outro precisa ajudar e precisa perguntar. Então, se a outra pessoa não falou, pergunte o que você está pensando dessa ideia. Você concorda com isso? O que você acha sobre as questões que eu coloquei? Me diga a sua percepção. E quando a pessoa falar, nós vamos para o outro ponto,
ouça sem julgamento. Não tem certo, não tem errado, não tem quem tem razão, não tem buscar o culpado, não tem se desculpar, se lamentar, se justificar. Ouça a percepção da pessoa e fale somente se a pessoa te perguntar, ou somente depois que a pessoa terminar. Não interrompa a pessoa no meio da fala dela, porque ninguém consegue terminar de se expressar se ao tempo todo for interrompido com questões, com percepções e tudo mais. Item 6. Perceba as suas emoções enquanto a pessoa fala. Independente de que papel você esteja, perceba o que está acontecendo com você, perceba o que pode estar acontecendo com a pessoa. Lembra, seja empático, tente se colocar no lugar do outro. Avalie como você está reagindo e sim, vai ser necessário a gente aprender a ouvir coisas que a gente não concorda. Sim, é necessário que a gente aprenda a ouvir coisas que a gente não gosta, inclusive críticas, porque se eu perguntei, eu tenho que saber ouvir, né? E quando esta pessoa for falar, eu preciso ter equilíbrio emocional para ouvir tudo isso e entender o que de tudo isso a gente pode fazer para chegar naquele nosso senso comum. E se por um acaso você perceber que está saindo do controle, que as tuas emoções estão fortes o suficiente, que isso pode impactar na conversa, diga, eu preciso de um momento. Vá ao banheiro, tome uma água, lave o rosto, respire e lembre-se, o objetivo da comunicação na tua relação é ajudar a tua relação, é fazer com que vocês se conectem, é fazer com que o casal compartilhe coisas e seja mais feliz e não trazer mais dificuldades para a relação. Então a gente precisa estar realmente mais sereno, mais tranquilo e algumas vezes é mais difícil realmente lidar com as emoções. Nem por isso a gente vai brigar, nem por isso a gente vai enlouquecer. A gente vai voltar para o equilíbrio quando a gente estiver novamente no equilíbrio. A gente vai voltar para conversar. Você pode, inclusive, fazer alguns contratos com o teu parceiro, com a tua parceira. Vocês podem combinar que se um dos dois perceber exaltação emocional, quem perceber primeiro vai falar, ó, pera, nós estamos começando a exaltação aqui, a gente precisa retomar a serenidade. Vamos respirar, vamos dar um tempo para os dois, todo mundo vai tomar uma água e a hora que a gente tiver mais calma, a gente volta, senta e continua a conversa. Mas essa conversa precisa terminar. Não pode ser uma desculpa para a gente não continuar a conversa. Por quê? Provavelmente se tá difícil é porque pegou ali, ó, num calinho nosso. E a gente precisa conseguir aguentar isso para chegar no consenso, senão nunca vai chegar no consenso. Item 7. A partir do que foi falado, tentem chegar num consenso. Gente, nem sempre vai ser fácil. E nem sempre, inclusive, vai ser possível chegar num consenso, mas a ideia é que a gente possa chegar num acordo onde todo mundo consiga se expressar com respeito, com tranquilidade, com clareza, e quando a gente se sente respeitado, quando a gente não se sente agredido, não há necessidade da gente contra-atacar. Então, quanto mais respeito, mais harmonia tiver nessa comunicação, mais tolerante vocês serão a todos os argumentos e mais vocês vão conseguir discutir e buscar alternativas para o consenso. Se o outro está na defensiva, é sinal de que ele está se sentindo atacado. Então, eu preciso repensar e me reposicionar na forma que eu estou trazendo a informação. E se eu lá, como ouvinte, estou me sentindo na defensiva, eu preciso parar e pensar. Por que eu estou me sentindo atacada? O que está acontecendo? Vou ouvir direito o que a pessoa está dizendo. Vou esclarecer o que a pessoa está querendo dizer com isso. Vou perguntar se aquilo que eu achei que é uma alfinetada é mesmo. Então eu vou perguntar, você quis dizer isso, isso, isso? Eu estou sentindo, lembra? Primeira pessoa. Eu estou sentindo que quando você fala isso, você está querendo me cobrar de uma coisa. É uma cobrança ou simplesmente foi um comentário? E a gente vai tentando entrar em acordo e chegar a um consenso. Porque o objetivo não é ver quem tem razão. O objetivo é encontrar uma maneira de nos relacionarmos onde todos possam ficar relativamente satisfeitos. Item 8. Para a gente chegar num consenso, é importante que a gente esteja discutindo sobre o mesmo foco, em relação a um objetivo em comum. Porque se eu tiver com o meu objetivo e você tiver com o seu objetivo, a gente nunca vai chegar a um acordo. Se eu estiver aqui dentro da minha razão pensando que pra gente passar o final de ano, eu tenho que pensar em comprar alguma coisa numa pousada simples. E se você estiver pensando que você não quer sair porque a gente ainda tem o receio do Covid, que a gente vai ficar em casa, e a gente começar a discutir o que a gente vai fazer no final do ano, não vai dar certo, porque eu estou com um objetivo e você está com outro. A primeira coisa que a gente tem que pensar é
O que nós faremos no final do ano? Nós sairemos ou nós ficaremos em casa? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que chegar em consenso. E para isso a gente tem que ter um objetivo em comum, que seria o quê? O que a gente quer? Independente de onde seja, o que a gente quer? Eu quero estar com a família, eu quero estar com a família nuclear, que riscos a gente tem? E aí cada um vai colocando as suas demandas, as suas percepções. E depois o outro vai ouvir com respeito, sem julgamento, com tolerância, tudo aquilo que a gente já comentou. E por muitas vezes o consenso vai surgir da ideia de um ou da ideia de outro. E você deu um pouquinho, você vai ceder um pouquinho. E por outras vezes a gente vai achar um terceiro caminho completamente diferente, mas que foi possível porque a gente conversou e conseguiu achar o objetivo em comum, que é o que faz com que a gente consiga descrever mais os nossos interesses, as nossas necessidades e achando alternativas para resolver tudo isso. Item 9. Para situações em que o consenso não é possível, a gente precisa trabalhar, o objetivo comum seria a gente achar um campo de trégua. Em que situação, que não é aqui no meu, nem aqui no seu, mas uma situação aqui, ó, lá longe de nós dois, a gente vai conseguir uma maneira de decidir sobre isso. Por exemplo, nós temos religiões diferentes e nós estamos no questionamento. Uma religião diz que tem que batizar o filho, uma religião diz que não tem que batizar o filho. O que a gente vai fazer? Batiza o filho ou não batiza o filho? São contraditórios, são conflitantes, né? Quem nesse caso, né, qual é o campo de trégua? Há um campo de trégua possível? Nesse caso não há um meio termo. Talvez um meio termo seria, nós não batizaremos agora e deixaremos a criança, quando ela tiver por seus 15, 18 anos, quando ela souber entender um pouco mais sobre o assunto, ela decidirá. Não, isso não é possível, Érico, isso tem que ser decidido ali, quando a criança nasce. Ok, então a gente pode parar e pensar. Quem dos dois sofreria menos se abrisse mão da questão? Se a mim não é uma coisa que eu super concordo, mas também não é uma coisa que me incomoda muito, eu poderia abrir mão disso. Se para o outro é uma coisa extremamente importante, ele não dá conta de abrir a mão disso, a gente pode ceder. Desde que isso seja uma coisa muito bem compreendida para o casal. Então, não é necessário que a gente concorde em tudo. E muitas vezes a gente vai discordar de muita coisa e não vai ter um consenso mesmo. O mais importante é que a gente consiga tentar achar esse campo de trégua ou estabelecer algum outro momento de concessão para isso se dar. 10º e último item de dica. A comunicação num casamento tem que ser uma relação ganha-ganha. Isso não é uma competição, e sim uma situação de que ganho é quando eu consigo satisfazer algumas necessidades minhas. Ou seja, se a gente puder encontrar o acordo o que é, gente? É quando eu consigo satisfazer as minhas necessidades e satisfazer as suas necessidades. Claro que para uma relação dessa, horas eu vou ceder, horas você vai ceder. E tá tudo bem com isso, desde que a gente sinta que isso esteja sendo recíproco. O problema da comunicação e dos acordos, que não acontecem, é quando eu me omito e eu sinto sempre que eu estou cedendo, estou perdendo. Uma hora eu paro de fazer isso, eu não aguento mais fazer isso e eu começo a me rebelar. E é por isso que dá problema. Em contrapartida, eu tenho o outro lado que quer sempre ter razão, quer sempre fazer do jeito dele, quer sempre fazer do jeito que ela acha que é melhor, do jeito que ela acha que é mais certo. Isso também não dá certo. Então, a gente precisa pensar que eu sempre tenho que ganhar alguma coisa. E não é a razão. O que eu tenho que ganhar é a harmonia e a consistência da nossa relação. E se para isso a gente precisa rever algumas questões individuais, então isso será necessário. A gente vai ter que parar, reavaliar algumas questões pessoais para chegar a um consenso no casal. Na comunicação, é importante que o casal entenda que ou a gente luta pela razão individual de cada um, ou a gente vai lutar pela relação. E as duas não estão no mesmo espaço, elas não conseguem conviver. Se eu estou pensando nas minhas razões, eu não abro espaço para compartilhar, eu não abro espaço para aquela conexão que a gente tanto precisa. E aí, não é um problema da comunicação, é um problema da nossa relação. E a gente tem que reavaliar o que a gente está fazendo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que coloque em prática esses 10 itens, além de toda a clareza, da objetividade, do propósito, de empatia que você precisa ter na tua comunicação, para que o teu relacionamento fique cada dia mais harmônico e para que vocês consigam, inclusive, evitar conflitos, usando a comunicação para ajudar vocês, não como mais um item para trazer problemas para a relação. Comenta aqui embaixo, deixa suas dúvidas.
Me diga como vocês estão estabelecendo a comunicação na relação de vocês e a gente volta a falar nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até breve!